E nós estamos meditando nas parábolas de Jesus. Como temos aprendido com essas parábolas, como tem sido um tempo de crescimento, um tempo de entendimento que o Senhor tem derramado. Em uma das parábolas que nós já vimos, os discípulos pediram para Jesus: explica-nos a parábola. Os discípulos tinham sede, ouviram Jesus falando sobre sementes que caíram à beira do caminho, sementes que caíram nas pedras, sementes que caíram entre os espinhos, semente que caíram em boa terra, e eles não entenderam. E eles falaram: explica-nos a palavra. E o Senhor explicou para eles. Isso é muito interessante, porque quem é discípulo, o Senhor explica. Quem é discípulo do Senhor, o Senhor coloca algumas coisas, às vezes complicadas, algum trecho que você vai ler ali na Bíblia e você vai dizer: eu não estou entendendo, Senhor, não estou compreendendo. Né? Essa semana eu estava fazendo a leitura anual. Nós estamos no plano de leitura anual juntamente com uma galera grande aqui do Aprisco, e eu passei por uma passagem, e eu já tinha passado por essa passagem algumas vezes, já tinha ouvido, inclusive algumas explicações, mas na hora que eu ouvi a passagem, eu falei: Senhor, me explica isso aí, me explica isso aí. E era justamente na hora que Davi, ele estava ali, já depois de ter vencido muitas batalhas, e ele pede para que seja feito a contagem do povo, o recenseamento, né? E aí diz que Deus se desagradou, diz que Deus então vem com uma peste, com um castigo sobre a vida de Davi. E eu falei: Deus, o que tem de errado, Senhor? Ele só mandou contar as pessoas, né? Moisés fez isso, outras pessoas fizeram isso depois e não teve nada errado. Mas ali o Espírito Santo trouxe um entendimento para mim, que eu não vou entrar agora no mérito dessa questão. Se você também tem dúvidas sobre acerca dessa passagem, né? Por que foi pecado Davi fazer o recenseamento? Pede para o Espírito Santo, ele vai te revelar. Mas vamos vir aqui agora para o nosso trecho. Lucas capítulo 12, dentro da nossa série Um Passo de Cada Vez, meditando nas parábolas de Jesus. Lucas capítulo 12, hoje o tema é prontos para servir. Né? E eu queria fazer uma pergunta. Você está pronta? Você está pronto para servir? Pronto mesmo? O Senhor pode contar com você agora? O Senhor pode colocar algo na sua mão agora para você fazer? Então vamos meditar nesse texto. Esse texto, ele vai até o versículo 48. Eu vou ver se a gente vai conseguir chegar até lá, porque na minha divisão de parábolas, depois ali do versículo 40, que ele já entra uma segunda parábola, mas eu acho que eu vou juntar essas duas parábolas entre hoje e amanhã, porque elas estão no mesmo enredo, elas estão no mesmo contexto, da mesma palavra. Na verdade, Pedro faz uma pergunta para Jesus, ali no versículo 41, e o Senhor responde ele, mas Pedro perguntou acima daquilo que ele tinha ouvido. Então, mas hoje vamos ficar aqui nessa primeira passagem, né, nesse primeiro texto. Eu quero ler com você. Se você pode abrir a sua Bíblia aí, se não, preste atenção. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 35. Lembrando que eu sempre tenho gravado essa ministração, eu tenho tentado gravar. Então depois, se você quiser acompanhar novamente essa ministração, está no meu canal do YouTube, tá? Depois eu posso compartilhar o link mais uma vez. E eu compartilho sempre, quando eu publico, eu compartilho lá no grupo a ministração, para quem não pôde ouvir. E se você quiser ouvir novamente ou quiser compartilhar, fique à vontade, tá? Eu tenho certeza que a minha vida tem sido abençoada. Eu criei uma playlist específica para as parábolas de Jesus, porque eu tinha uma playlist que estava muito grande já, com todos os cultos online, desde o começo aqui. Então eu criei uma playlist só para as parábolas de Jesus, que é o que temos meditado nesse tempo. Então se você puder acessar, se perdeu alguma, se quiser ser abençoado, visite a playlist das parábolas de Jesus. Eu tenho certeza que você vai encontrar ali palavra de Deus para a sua vida. Vamos aqui para a palavra de Deus, Lucas capítulo 12, versículo 35. E eu vou fazer nesse momento uma leitura expositiva. À medida que eu vou lendo, eu já vou expondo aqui
o que o texto está nos ensinando, o que o texto está nos apresentando aqui, para a gente ganhar até um pouquinho de tempo. Nós só temos mais alguns minutos, então eu vou fazer uma leitura expositiva até o versículo que eu consegui chegar hoje. O que eu não consegui chegar hoje, nós vamos continuar amanhã. Então, Lucas capítulo 12, versículo 35, diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, ou ainda as suas lamparinas. Jesus faz um convite aqui: estejam prontos para servir. Algumas versões vai dizer que esteja com o seu lombo, né, esteja cingido, com a sua roupa bem cingida, bem apertada, como se você estivesse vestido para servir, como se tivesse a sua roupa de trabalho. A gente sabe que algumas profissões exigem o uso de uma farda, exigem o uso de uma roupa específica. Algumas profissões, inclusive, exigem uma roupa de segurança. As pessoas têm que usar um óculos de segurança, uma bota de segurança, uma luva, um capacete. Dependendo da profissão, exige-se que esse trabalhador esteja vestido de forma adequada para poder trabalhar naquele serviço. Então, o que Jesus Jesus está querendo dizer aqui quando ele diz esteja pronto para servir? Que nós também temos que ter uma vestimenta apropriada. E qual vestimenta é essa? Que eu e você temos que estar prontos para servir. Vestes de santidade, vestes brancas. Isso indica uma vestimenta e um revestimento do Senhor de santidade, de pureza, de santificação. Ninguém vai conseguir servir o Senhor vivendo uma vida de pecado. Porque servir ao Senhor é uma coisa, trabalhar em algum ministério, fazer alguma atividade ministerial é outra. E o que Jesus está dizendo é que nós temos que estar prontos para servir, revestidos então dessa veste de santidade, Paulo ele vai dizer, né, que ele está revestido do novo homem, porque o velho homem ficou para trás, então ele tem o revestimento do novo homem. Depois também a gente ainda vai ver que nós temos uma armadura, e essa armadura não é para a gente deixar essa armadura no armário, e na hora que a gente sair de casa, ou na hora que a gente for para a igreja, ou na hora que alguém ligar para você, mandar uma mensagem, ora por mim, você vai lá, vai pegar alguns apetrechos dessa armadura. Não. A armadura do cristão, ele tem que estar vestido, tem que estar cingido, ele tem que estar calçado com os pés da preparação do Evangelho, ele tem que estar cingido com a verdade, a couraça da justiça, ele tem que estar também com o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação. Então, essa vestimenta, você já está pronto com ela, você já está vestido com ela. Na hora que você precisa usar o seu escudo, né? Você tem ali o seu escudo. Na hora que você tiver que usar a espada, que é a palavra de Deus, o escudo da fé está aqui, mas você tem a espada da palavra na mão. Mas também a sua mente está protegida com o capacete da salvação. Você está com seus pés calçados com a preparação do Evangelho da paz e está cingido os seus lombos com a verdade. Então essa vestimenta é a vestimenta que você tem que estar pronto. E Jesus ele vai entrar aqui agora no contexto que você tem que estar pronto para servir. Pronto para servir. E agora. Não é daqui a amanhã, não é daqui a algumas horas, não é daqui a uma semana. Ah, não, deixa primeiro eu acabar o meu trabalho, deixa primeiro eu acabar o meu estudo, deixa primeiro eu me casar. Não, é agora. Esteja pronto para servir, independentemente onde o Senhor te colocou. Na família que Deus te colocou, no trabalho que Deus te colocou, na escola que Deus te colocou, esteja pronto para servir. E ele vem dizer assim: e conservem acesas as suas lamparinas, e conserve acesa as suas lâmpadas, as suas candeias. Conserve acesa. Lembra da passagem das 10 virgens? 5 daquelas 10 virgens, aliás, a lâmpada aparentemente ali estava acesa de todas, mas 5 delas não tinham azeite suficiente para manter aquelas lamparinas acesas, e elas pediram para que as prudentes arrumassem azeite. Ela fala assim: não, a minha lâmpada, se eu der o meu azeite, eu vou ficar sem, e eu preciso desse azeite. Então, na parábola das 10 virgens, nós vemos a importância de ter a lâmpada acesa, de ter essa lâmpada acesa. E que lâmpada acesa é essa? Que lâmpada acesa é essa que você tem que estar aceso? Imagine então, a gente vai entrar aqui no contexto,
né, desse patrão que vai voltar para casa. Então aquele empregado tinha que estar pronto com a sua lâmpada acesa, ou seja, ele tinha que estar ali esperando a volta do seu Senhor. A casa tinha que estar acesa, tinha que haver luz. Nós falamos sobre luz, eu não sei se foi a ministração passada, né? E nós falamos sobre a importância da luz, que a luz entra na nossa vida, dissipa as trevas, mostra coisas que a gente precisa mudar, coisas que a gente precisa fazer. Então aqui o Senhor está dizendo: conservem as suas lâmpadas acesas, deixa a lamparina acesa, deixa a unção, o azeite ali preenchendo e queimando essa lamparina o tempo todo na sua vida. Versículo 36, ele diz assim: como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possa abrir-lhe a porta imediatamente. Olha como tem que ser a sua prontidão. Olha como tem que ser a sua disponibilidade em servir. Olha como tem que ser, olha como é que é urgente e emergente o seu serviço e a sua prontidão. Como ele está dizendo aqui, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar, bater na porta, possa abrir-lhe para a porta imediatamente. Se você estiver distraído, quando a porta se bater, você não vai ouvir. Se você estiver dormindo, você não vai ouvir. Na parábola das 10 virgens, alguém anunciou: o noivo está chegando. O noivo está chegando. E elas levantaram, mas a lâmpada não tinha azeite suficiente. E nós temos que estar atentos. Quando bater na porta, né? Quando fizer toque, toque, toque lá, ó, você tem que estar preparado. Você tem que estar ali pronto para abrir a porta e convidar Jesus para entrar. Convidar o Senhor para entrar. Entra! É a presença de Deus que entra aí, é a bênção do Senhor que entra, é o cuidado do Senhor, é a sua prontidão. E o Senhor está esperando, está procurando pessoas que dizem: eu estou aqui, eu estou pronto, Senhor, usa-me. Quando Isaías teve uma revelação ali do trono do Senhor, Isaías capítulo 6, né? Davi disse que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a glória do Senhor enchia o templo. E ali quando Isaías, ele teve aquela visão daquele trono, ele teve aquele discernimento. Ele falou: e agora? Eu sou um homem impuro, que habito no meio de homens de impuros lábios. Como é que ele chegou a saber que ele era homem puro? A lâmpada estava acesa, a lamparina estava acesa, a luz entrou no coração e ele pôde enxergar áreas da vida dele que ele precisava de transformação. E diz que a Bíblia diz que o anjo, como Atenais, tirou uma brasa do altar, tocou nos lábios de Davi. E aí o Senhor fez uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha que lindo a prontidão de Isaías. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E aqui o Senhor está procurando pessoas que estejam prontos para servir, pessoas que abram a porta rapidamente quando o Senhor chamar, quando o patrão bater na porta, você está preparado. Quando alguém bater na porta, você abrir e dizer: pois não, Senhor, estou aqui, use, conte comigo. E aí ele vai dizer justamente o que vai acontecer com essa pessoa, que estiver pronto ali para o trabalho, que estiver vestido adequadamente, que estiver com o seu traje apropriado, que estiver com a sua lâmpada acesa e que estiver vigilante. É uma mensagem de vigilância, queridos. E ele diz aqui: felizes são os servos cujo Senhor os encontrarem vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Olha que coisa linda. Esse Senhor que nós estamos esperando, que vai bater na porta, e nós temos que estar cingidos com a lamparina acesa, esperando a cada momento. O Senhor diz que quando ele bater na porta e se ele encontrar você pronto, você com a lamparina acesa, ele disse que vai mudar a roupa dele e ele vai servir você, ele vai fazer com que você sente na mesa e vai fazer com que você seja servido, que você coma ali, mas ele quer te servir. Esse é o cuidado do Senhor. Ele tem um banquete para a minha vida, ele tem um banquete para as nossas vidas, ele tem um cuidado muito grande comigo e com você. Versículo 38 ainda diz: mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes são os servos que o Senhor encontrar preparados. Preparados. Você está preparada? Você está preparado? O Senhor hoje
te encontra preparado, te encontra com a sua lâmpada acesa. O Senhor hoje te encontra com a sua veste limpa, veste branca. O Senhor te encontra hoje revestido do novo homem. O Senhor te encontra hoje revestido de toda a armadura de Deus. Você está pronto, preparado? Porque a porta pode bater para você hoje e você tem que estar pronto. E ele diz aqui, né, que mesmo que chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados, ou seja, bem-aventurado mais do que feliz. E eu oro, Senhor, eu quero estar preparado. Eu sei que a nossa vida é muito complicada. O Senhor sabe as lutas que você passa. O Senhor sabe as lutas que você enfrenta. O Senhor conhece o seu dia a dia. O Senhor conhece a sua rotina. O Senhor conhece as suas dificuldades. E Ele diz para você assim: eu te fortaleço, eu te sustento, apenas esteja preparado com a sua lâmpada acesa, porque eu vou te surpreender. E aí aqui, ele entra aqui no versículo 40 e diz assim: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. E aqui ele já está falando da segunda vinda. Ele já está falando de quando ele vai vir buscar a igreja dele. Ele diz: estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que ninguém espera. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora em que Jesus vai voltar. Por isso ele diz assim: preparação. Vigiai, esteja atento, esteja ali alerta, não fique disperso, não se envolva com as coisas dessa vida, não se envolva com as coisas desse mundo. Você está no seu trabalho, não para você ficar rico, não para você ficar rica, você está ali para ser um instrumento do Senhor no seu trabalho. O Senhor quer te usar no seu trabalho, o Senhor quer que você esteja pronto com a sua lâmpada acesa no seu trabalho, testemunhando do Senhor. Você está nessa escola, você está estudando o que você está estudando, porque o Senhor tem um plano para você aí onde você está, e Ele quer que você esteja cingido, que esteja pronto com a candeia acesa, porque Ele quer te usar aí. Mas muito mais do que isso, Ele quer que você esteja pronto e preparado para quando Ele voltar, Ele encontre você com a sua lâmpada acesa. Ele dizendo aqui no versículo 40: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá. Quer você creia, quer você não creia, ele garante aqui: o Filho do Homem virá. E ele virá numa hora em que ninguém o espera. E aí pronto, nós vamos ficar até aqui, porque Pedro vai perguntar para ele se ele está contando essa parábola para ele ou para todos. Então essa segunda parte, a gente vai meditar nela amanhã. Preparação, queridos. Preparação. Sabe por que você está aqui? Sabe por que o Senhor te trouxe hoje para essa sala? Sabe por que o Senhor te trouxe hoje aqui para essa congregação online? Porque Ele está chamando a sua atenção. Fica preparada, fica preparado. Ele tem algo para você. Mas Ele tem algo para aqueles que ouvem a voz dEle. Ele tem algo para aqueles que estão prontos, que aqueles que estão cingidos, aqueles que estão vestidos, aqueles que estão com a sua lâmpada acesa e aqueles que estão desejosos pela volta do seu Senhor, pela volta daquele que vem nos livrar desse mal, por aqueles que todos os dias, quando acorda, diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esteja preparado, esteja pronto, porque é isso que Deus quer de você. E se Ele não voltar hoje, se Ele não voltar amanhã, para que vai servir a minha preparação? Para que vai servir essa roupa? Por que eu tenho que estar vestido de santidade? Por que eu tenho que estar com minha lâmpada acesa? Porque eu tenho que ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que outras pessoas que estão nas trevas alcancem e encontrem o Senhor, e que eles possam também ser salvos. Nosso propósito aqui, enquanto o Senhor não vem, é glorificar o nome dEle, é exaltar o nome dEle, mas é testemunhar do que Ele fez em nossas vidas, do que Ele faz em nossas vidas, e alcançar pessoas que estão perdidas. Que a sua vida seja um instrumento nas mãos do Senhor, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, que você seja esse servo que está cingido, que está preparado, que está com a sua lâmpada acesa, esperando a volta do seu Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.